Uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar. É muito mais valiosa que os rubis. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz o bem e nunca o mal todos os dias da sua vida. Esse texto de Provérbios 31, 10 a 12, podia ler mais, o 13, 14, 15, é muito lindo. Leia aí em sua casa, vale a pena, é a palavra de Deus, e fala de uma esposa exemplar, uma esposa fiel. Não é? Há conselhos para maridos, para filhos. Hoje eu li sobre a esposa. Que Deus possa abençoar você, que é mulher, esposa, que esta bênção seja real na sua vida. Este é o programa Reavivados por Sua Palavra aqui da TV Novo Tempo, e um privilégio grande poder estar com você todos os dias às 6 da manhã na TV, também às 3 na repetição do programa. E a gente fica contente de saber que muitas pessoas começam o dia assim. Acordam, arrumam a cama, assistem a palavra, estudam a palavra de Deus e saem para ser Jesus para as pessoas. Um desafio grande, um desafio muito grande. Grato a você que está também no NT Play, que nos acompanha ali, tem outros conteúdos e que faz o benefício, publica essa possibilidade para que as pessoas também possam estudar a palavra e assistirem a Novo Tempo em toda a sua plenitude aí no NT Play. Um abraço muito carinhoso para você que está no YouTube. Tem aqui já algumas pessoas, né? A Célia menciona que Jesus, até menciona aqui um texto bíblico, né? Que Jesus andava por toda a Galileia, né? Percorria ensinando na sinagoga, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias. É um verso bonito também este aqui. A Gislaine Hernandes, a gente sempre está com ela aqui também. A Cris Parrijo, olha, Deus é maravilhoso, ela diz, e é mesmo, né? Valdeci Marinho também. Janaína Rosa, um abraço para todos vocês. Faça como essas pessoas, escreva, faça o seu pedido de oração. É uma família maravilhosa que está aí conosco todos os dias, através do canal Reavivados por Sua Palavra NT. Vá lá no YouTube, se você não souber é simples, né? É só seguir aqui, www.youtube.com/, essa barra da data, não é? Reavivados por Sua Palavra NT, tudo junto. Você vai chegar até o nosso canal, se inscreva lá, clique no sininho para receber as novidades, os avisos de um novo programa, né? Todos os dias isso acontece. E também dê o seu like. Mas o mais importante, copie o link e passe para as pessoas. Assim você as ajuda a estudarem a palavra de Deus. Somos gratos aos Anjos da Esperança, que nos apoiam na rádio, na TV, e nos apoiam também nas mídias sociais, nos cursos bíblicos. Uma informação sobre como se tornar um Anjo da Esperança aqui, olha, esse número, para você poder saber como é que isso funciona e também se aliar a nós outros, como dizem os hispanos, né? A nós outros, para que preguemos em português e espanhol para todo o mundo. Aqui também damos a você a oportunidade de estudar Ensinos de Jesus. Essa bonita série de estudos gratuita. Basta ligar para esse número, guarde este número para você passar para os amigos também. Você faz um pequeno cadastro só para receber, né? Dados para você receber, endereço e tal, para você receber este lindo material, 18 lições, o que Jesus disse sobre diversos assuntos e, no final, um questionário para você preencher, mandar para a gente, ó. E vai receber um lindo DVD sobre este assunto. Guarde esse número, hein? Isso é muito importante. Muito bem, nós vamos depois do intervalo estudar esta linda, emocionante carta de Paulo a Filemon. Você vai saber mais detalhes daqui a pouquinho. Estamos de volta agora com a carta de Paulo para Filemon. Que carta linda, me emocionei. Eu estava lendo aqui, a carta é pequena, são 25 versos,
li a carta todinha aqui nesse intervalo, antes de passar para vocês, e me emocionei, porque é uma pegada muito linda de Paulo aqui. Primeiro, quem era Filemão? Filemão era alguém que foi convertido por Paulo, né, o trabalho de Paulo, que fez da sua casa uma comunidade religiosa. Olha que legal. Tinha, ou são mencionados aqui, a sua esposa, né, que é a Áfia, e seu filho Arquipo, pelo menos se crê assim, né, que já era um jovem, talvez um quase adulto aí, e que era companheiro das lutas. E Paulo dá uma saudação para a igreja, para a eclésia que estava na casa dele. Assim funcionavam as coisas naquele tempo. Eram as igrejas das casas. Não havia uma igrejinha de torre acompanhada, né? Não há nada disso, né? Tem uma musiquinha aqui que fala isso. Olha a igrejinha de torre acompanhada. A igreja era na casa das pessoas. E esta era uma casa de alguém que tinha certos bens, porque Filemão tinha escravos. Ter um escravo era uma coisa comum naqueles dias. Houve uma época que havia 60 milhões de escravos, e Roma ficou preocupada. No ano 24, é isso mesmo? O ano 24, eles ficaram com medo de uma revolta de escravos. Eram muitos. E eles começaram a matar escravos. Muitos morreram. O prefeito de Roma matou 400 escravos, jogando-os numa piscina cheia de peixes carnívoros. Que maldade, não? Esses escravos às vezes ensinavam os filhos a lerem, às vezes eram esses professores, mas eram escravos do Lós, serviam ao Senhor, não é? Eram agricultores, eram copeiros, tutores, como já mencionei aqui. Então tinham muitos direitos e não tinham direitos como o casamento, não tinham direitos como a cidadania. Eles eram cidadãos, eram servos de alguém, não eram cidadãos. Mas eles tinham algumas coisas que os protegiam, algumas leis que os protegiam por aí. Alguns tratamentos, né, de alguns senhores em relação aos escravos faziam fugir. E um escravo fugitivo poderia ser denunciado e morto. Eles sabiam lá como é que era o escravo, tinha lá alguma coisa presa, algum guilhão, sei lá, alguma coisa aí. Né? E os senhores também podiam libertar os escravos, mas os fugitivos podiam ser executados. Lutero tem até uma frase que nós somos esse Onésimo. Onésimo é o escravo de Filemão que fugiu. Ele fugiu, ele roubou e fugiu. Aí Paulo trabalhou com Filemão, não é? O converteu, e Paulo trabalhou também, conheceu Onésimo em Roma, possivelmente na prisão, ou o conheceu em alguma circunstância, e quando ele fosse descoberto como escravo, ele seria preso e executado. Isso aí era matemático, essa questão. Mas Paulo aqui, nessa quarta carta dele, essa quarta carta de Paulo, escreveu na prisão, em Roma, não é? Ele era gentil, foi gentil com Onésimo e Filemão, que morava em Colosso. A carta é bem simpática, ela é bem amável, porque Paulo foi muito diplomático. O que fazer com um escravo fujão e ladrão, que agora se convertera ao cristianismo? Assim como Filemão, homem rico, também se convertera. Como é que Paulo podia unir os dois? Paulo podia dizer assim: olha, ele já se converteu, está aqui, perdoe-o, vamos tocar em frente. Mas Paulo foi muito cortês, foi muito equilibrado. Ele não quebrou as leis da época, mas instou com Filemão para que agisse de maneira diferente até. Cuidasse bem dos seus escravos. Bom, era esse o costume da época. Era esse. E os cristãos que se convertiam tinham os seus escravos como amigos.
servos, trabalhavam para eles, mas tinham como amigos. Não é? Essa situação, 60 milhões de escravos, era muita gente. Não é? Era uma categoria bastante infeliz, mas era assim que eles viviam. Então Paulo segue o costume. E como é que ele segue o costume? Então vamos lá. Primeiro, Paulo, prisioneiro de Cristo. Olha como é que Paulo começa essa carta. Paulo, prisioneiro de Cristo. Pronto. Ele é prisioneiro. Na carta a Tito, ele começa assim: Paulo, escravo de Deus. Doulos é escravo, servo. Aqui ele diz prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, que estava com ele, ao amado Filemon, também nosso colaborador. Porque era colaborador, ele tinha uma igreja na sua casa. A sua esposa e seu filho, Áfia, verso 2, e Arquipo, que era um líder, eram pessoas importantes para o evangelho, pregavam da sua casa em Colosso. Era a igreja lá. Graça e paz da parte do nosso Deus, essa é uma introdução normal. Aí ele dá depois dessa introdução, ele diz assim: olha, dou graças a Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Ele repete isso em outras ocasiões. Mas eu me lembro de você, Filemon, nas minhas orações, e dou graças pela boa vontade que você tem de pregar o evangelho, pela boa vontade que você tem de ceder a sua casa, para que as pessoas possam se reunir ali. E não era só isso. Ele tinha agora como cristão, e assim era uma coisa comum, ele tinha como cristão esse empenho de proteger escravos, de proteger idosos, de proteger órfãos, de proteger viúvas. Essa era a função da igreja. Era uma das funções da igreja. Vimos bem na carta a Filemon, a Tito, digo melhor, as boas obras. A igreja que não pratica, que não faz, não se envolve na comunidade, não está cumprindo o seu papel. Não é? Isso não é evangelho social, isso é evangelho. Palavra de Deus, evangelho. Então aqui nós encontramos Paulo dizendo: graças a Deus por você, meu querido. Eu lembro de você. Ele vai pedir um negócio para ele aqui. Estando ciente do teu amor, verso 5, e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, todos os escolhidos, todos os pregadores, todos os membros da igreja. Esses eram os santos. Para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, agora ele vai dizer: pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto, diz aqui, porquanto o coração dos santos tem sido reanimados por teu intermédio. Então, olha, nosso relacionamento é ótimo, mas eu quero colocar um assunto muito delicado aqui entre nós. Pois bem, verso 8, Paulo pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, olha, embora eu possa te dizer como seu mentor, como seu pastor, como seu líder, aquele que o levou a conhecer Jesus Cristo, e te dar uma ordem, eu vou seguir o caminho correto, o caminho da lei. Prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, devia ter uns 60 anos nessa altura, mais ou menos, e agora até prisioneiro de Jesus. Eu sou prisioneiro de Jesus. Eu sei o que é estar debaixo de ordens, eu sei o que está debaixo de privações. Então, eu sou prisioneiro de Cristo. Eu sou prisioneiro de Cristo com alegria, não fico chateado, não. Porque eu tenho conseguido pregar até o evangelho aqui. Em outras cartas, assim, preguei o evangelho até pro pessoal aí da guarda, né? Sim. Então, ainda eu prefiro solicitar. Então, solicito. Sim, solicito em favor do meu filho Onésimo. Você lembra de Onésimo? Onésimo. Eu gerei nas algemas. É muito G aqui, né? Gerei nas algemas. Meu filho, na fé. Assim como você é meu filho na fé. Agora, quem é Onésimo? Ele vai explicar aqui quem é Onésimo. Ele antes foi inútil. Roubou, fugiu. Atualmente, porém, é útil.
A ti, você vai ver, e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração, como se fosse eu. Estou te enviando Onésimo. Ele fugiu, roubou, se converteu aqui e agora eu estou enviando de volta. Eu podia pedir para você, deixa ele aqui comigo, ponto, né? Te ordeno. Não. Cada um tem que fazer o que pensa que deve fazer. Eu queria conservá-lo comigo, verso 13. Como se ele estivesse, como se você estivesse aqui. Né? Me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Né? Eu faço isso com alegria. Mas eu preferia que ele ficasse assim, representando você aqui, ou se você, né, estivesse aqui. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento. Esse Paulo é tremendo mesmo. Ele é seu escravo. A lei diz que ele pode ser executado aqui. Foi encontrado, cadê o seu senhor? Não, fugiu, executem-no. Você não pode fugir do seu senhor. Ele pode libertar você, mas você não pode fugir do seu senhor. Você não tem esse direito. Esse era o costume da época. Mas nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento. Por que a gente, às vezes, quer fazer as coisas para os outros, né, sem o consentimento delas, né? A gente quer obrigar as pessoas a fazerem as coisas, mesmo na igreja. Para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Aqui tem um princípio extraordinário, né? Um ato de bondade não pode ser obrigado. Deixa de ser um ato de bondade. Expressão de amor. Está obrigado a amar aquela pessoa. Não, é complicado isso. Está obrigado a se casar, está obrigado a dar uma parte do seu salário para aquela pessoa. Eu posso até dar, mas vou dar com constrangimento. Então Paulo diz assim, olha, nada por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente. Foi da vontade de Deus, a fim de que o recebas para sempre. Ele foi separado de você para conhecer o Evangelho aqui comigo. Então teve um propósito. Ele volta agora, eu quero que você o receba, mas olha aqui, não como escravo. Receba o verso 16, não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Então receba-o com carinho, não como escravo. Por quê? Porque você vai ter que puni-lo. Eles tiravam a vida de um escravo que fugia e roubava. Receba-o mais do que como um irmão. Então Paulo está dizendo assim, não tem diferença, amigo. A sociedade faz essa diferença, mas nós não fazemos essa diferença, não. A gente perdoa, a gente recebe, a gente aceita. Ele mudou, está convertido. Se, portanto, o verso 17, me consideras como companheiro, recebe-o, como se fosse a mim mesmo. Eu me emociono, sabe? Agora ele é meu filho. Recebe-o como se você estivesse recebendo a mim, porque ele mudou, dá uma chance para ele. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo na minha conta. Mas não é aquele negócio assim, Deus te pague, né? Eu pagarei. Pode acreditar que eu pagarei. E eu vou ter com você. Eu estou querendo estar com você. Certo como eu estou da tua obediência, e te escrevo sabendo que farás mais do que eu estou pedindo. Como a gente precisa de pessoas que fazem mais do que a gente pede, né? Isso é que surpreende. As empresas todas, faça mais do que seu cliente está esperando. Esposo, faça mais do que sua esposa está esperando. Filho, faça mais. Esposa, faça mais do que seu esposo. E eu vou aí. Orem para que eu esteja aí, manda abraços e tal. É uma carta emocionante. Uma carta querida. Paulo não invadiu a liberdade dos outros, mas apelou o coração de Filemão para que aceitasse Onésimo, não como um escravo, muito mais do que um escravo, um irmão. O Evangelho muda todas as coisas, né? Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos por esta lição de Paulo, de amor, de carinho para com
alguém que fugiu, que se perdeu, e como Lutero fala, nós somos Onésimo, nós fugimos, e o Senhor nos recebe com amor, com carinho. Nós somos escravos fugitivos, mas o Senhor nos acha, nos converte, nos transforma. Que possamos ter esta visão hoje, em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus, o programa segue e a gente volta amanhã. No Novo Testamento encontramos a história de Filemon, o qual era um homem rico, fato que o permitia ter escravos. Naquela época era comum a prática da escravidão, e Filemon tinha um escravo que chamava-se Onésimo, o qual havia fugido. Provavelmente Onésimo conheceu Paulo na prisão em Roma, onde foi evangelizado e batizado. Porém a Bíblia mostra que Onésimo havia roubado algo da casa de seu senhor e por isso havia fugido. Naqueles tempos, a pena para um escravo fugitivo era a morte. Neste momento surge o papel de Paulo como intercessor pela vida do escravo Onésimo. No verso 11 e 18 lemos: o qual noutro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Eu te tornei a enviar, e se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, põe isso à minha conta. Um detalhe interessante é que no texto Paulo faz um jogo de palavras com o significado do nome do escravo. Onésimo em grego significa útil. A partir deste sentido, Paulo defende que antes do Evangelho, Onésimo não merecia o nome que tinha, pois tinha uma existência inútil. Porém, a partir do momento que entregou sua vida a Cristo, ele foi transformado em um instrumento útil para o Evangelho. Por isso, então, Paulo intercede por ele, pedindo que Filemon enxergasse Onésimo sob esta nova perspectiva. A história de Onésimo nos ensina pelo menos duas grandes lições. A primeira é que a mudança de vida não significa ignorar os problemas causados no passado. É necessário a restituição. No caso de Onésimo, Paulo o mandou de volta para a casa de seu senhor para que ele corrigisse o que havia feito. Na verdade, o verdadeiro arrependimento envolve a busca pela correção dos erros passados e não apenas jogá-los para debaixo do tapete. A segunda lição é que a história de Onésimo é um resumo do plano da salvação. Todos nós somos escravos condenados à morte. Todos nós temos um débito para com nosso Senhor. Porém, Cristo surge em nossa vida como um intercessor, o qual, assim como Paulo, dá o seu próprio nome como garantia em nosso lugar.